Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de um tema que é muito importante para mim, que é quando eu parei de ser boazinha e comecei a assumir meu papel principal da minha vida. Parei de viver a história dos outros e virei a protagonista da minha história. Bora nessa? Por muitos anos eu vivia um papel da minha vida que era o papel da boazinha. Eu achava que eu deveria ser a menina comportada, eu achava que eu tinha que ser a menina exemplar. Então, tudo na minha vida eu buscava essa figura, essa personagem. E por muitas vezes eu me abandonei, eu dizia sim quando eu queria dizer não, só para poder caber nesse papel. Eu não sei quando começou, mas eu acho que esse papel começou há muito tempo, desde quando eu me entendo como pessoa. Eu não sei se é da minha personalidade ou se minha família me criou assim, enfim. Eu sei que eu sempre, a minha vida toda, eu segui esse script. E só que esse papel foi me pesando, esse papel eu fui entendendo que não era mais pra mim. Que eu cansei, na verdade, foi um grito de basta. Sabe, um grito de não, assim, eu não mereço mais viver assim. Esse não é o papel que eu quero pra mim. Eu quero uma vida plena, eu quero uma vida verdadeira. Esse foi meu grito, sabe, meu grito de basta. Porque eu cansei. Simplesmente cheguei a um ponto da vida que eu tava assim, exausta de viver sempre os mesmos papéis. Porque a história sempre se repetia. Era questão de eu nunca ser boa o suficiente. E quanto mais eu tentava ser boazinha, quanto mais eu tentava ser agradável, eu nunca conseguia chegar nesse nível. Eu nunca era o suficiente. Nunca era o suficiente. Então eu cansei. E vi que Deus não me criou para ser assim, que eu precisava sim dizer não, eu precisava colocar limite nas minhas relações, eu ia me sufocar, eu ia viver pesada e eu entendi que não era isso que Deus tinha para mim. Esse não era o propósito dele na minha vida. O papel que me foi apresentado na minha infância ainda, ele me trazia segurança. Eu sentia como se fosse confortável, assim, viver dessa maneira, porque foi o que foi me apresentado, foi o qual eu aprendi a ser. Então, romper com isso, assim, foi muito difícil, foi muito doloroso, mas eu digo com firmeza e com alegria que eu consegui romper. Apesar dessa segurança que eu sentia, isso me afastava do meu verdadeiro eu, da minha verdadeira essência. Era como se eu tivesse que performar. Performar uma pessoa que eu não era, uma pessoa que não era da minha alma. A minha alma queria ser livre, a minha alma queria falar não, a minha alma tinha vontade própria também. Eu não precisava me esconder. Era como se eu estivesse me escondendo debaixo da cama, como se eu estivesse me escondendo debaixo do armário. Parecia isso. Parecia que eu estava escondendo a minha alma debaixo do armário. Que eu não era eu mesma. Eu estava me escondendo. Eu não estava sendo honesta comigo mesma, sabe? Por conta de agradar o outro, eu estava dizendo não para mim mesma. Enquanto eu estava agradando a outra pessoa, porque eu tinha, sim, essa missão na minha vida. Eu achava que essa era a minha missão. Agradar, ser boazinha, sabe? E se eu não fizesse isso, eu teria que, sei. Por exemplo, teve uma situação que eu falei claramente uma coisa para uma pessoa. Essa pessoa não, sei lá, não entendeu o que eu falei assim claramente e fez uma outra coisa totalmente diferente. E nisso, quando eu fui afrontar essa pessoa, tipo, por que você comprou diferente se eu já tinha falado certo? Aí ela falou como se eu tivesse falado errado. Tipo, as pessoas, é muito fácil a pessoa te manipular quando você tá nesse papel de boazinha. Aí ela jogou, tipo, a culpa pra mim. E eu sabia que eu não tava errada, mas nessa situação eu me senti um pouco de culpada, sabe? Eu fiquei, eu deixei essa pessoa triste. Entende? Isso é meio doentio, porque você vive com uma culpa que não é sua. Você acaba assumindo essa culpa, esse dever do outro, esse dever do bem-estar do outro. Quando na verdade a gente não tem esse dever. A gente não pode se preocupar com o bem-estar do outro, o bem-estar emocional do outro. Porque a gente não consegue, não tem esse poder. A gente tem que só... A nossa responsabilidade é com o nosso bem-estar emocional, né? Então a gente precisa ver as nossas ações, os nossos pensamentos e nos firmar naquilo que é verdadeiro pra gente, na nossa essência. A gente não pode dizer não pra gente e dizer sim pro outro e nos largar, nos abandonar.
a nossa alma sente, sabe? Por isso que a gente se sente pesada, a gente fica com uma tristeza que não entende. São por causa dessas coisas, porque a gente vai se afastando. É como se a gente estivesse nos negando. Aí teve um dia que eu acordei cansada, sabe? Cansada, acordei exausta desse papel. Eu acordei exausta desse script. Era minha alma me chamando de volta. Eu até falei disso aqui no canal, que foi um dia que eu acordei de manhã, sem um despertador, coloquei meu tênis e desci. Ali parecia que eu tinha voltado, ali parecia que a minha alma tinha voltado pra mim. Ali eu vi que eu nasci pra ser vida, sabe? Eu nasci pra viver, pra ter minha própria história. Eu nasci pra ser minha protagonista, sabe? De ser rainha da minha história mesmo. Eu não tinha que viver como um peão no jogo dos outros, sabe? Porque parecia que era isso, na verdade. Parecia que eu era apenas um peão, igual aquela história que eu contei do garoto igual aquela história que a pessoa me fez me sentir culpada. Porque ali ele jogou de manipulação. Eu fui um peão ali. Então a gente não pode se deixar ser assim, porque a vida é dura, assim, com pessoas que... Porque a gente acaba sendo inocente e acaba se infantilizando. Esse papel de boazinha é muito, muito complicado e muito perigoso, porque a gente vai se afastando da gente, vai se infantilizando, porque não vai colocando limite nas pessoas e a gente fica muito vulnerável para as pessoas, para a vida. Então, assim, quanto mais rápido a gente voltar para si, acordar e tomar as rédeas da nossa própria vida, é muito bom pra gente, assim, é libertador. E romper com o script é libertador. Você começa a se posicionar. Não é fácil você se posicionar. As pessoas, elas se assustam quando você começa a se impor. Elas vão te chamar de grossa, vão te chamar que você não tá condizente com o que você era. Mas isso é um bom sinal, é um sinal que você está no caminho da sua libertação, do seu verdadeiro eu. Só acho que a gente precisa ter cuidado para não ser uma pessoa extremamente grosseira e sair soltando, assim, grosseria para as pessoas, né? Mas tem uma linha tênue, né? Você precisa acreditar na sua verdade, assim. Você precisa estar fiel na sua verdade. Se a pessoa vai tentar te duvidar, vai falar assim, isso não tá certo. Mas quando você tá firme na sua verdade, você vai fazer com o seu coração, sabe? Porque você não vai deixar de ser boa. Você vai deixar de ser boba para as pessoas vão parar de te usar no jogo delas. Você vai começar a se impor, a colocar limite, a dizer não, a viver a sua verdade, sabe? Essa que é a maravilha. É você viver a sua verdade, é viver a sua história. Porque quando você só tá ali sendo manipulado pelos outros, você não tá vivendo a sua história. Você tá vivendo a história da outra pessoa. Começar a se libertar disso pequenos passos, sabe? Comigo aconteceu aquele dia que eu acordei de manhã e comecei a dizer sim pra mim. E você começa a perguntar o que me faz bem, o que eu gosto, qual é a minha verdade. Isso tá me fazendo bem ou tá me fazendo mal? Eu tô fazendo pra agradar? Eu tô fazendo pra ser sempre aquela personagem? Ou essa é a minha verdade? Esse é o meu verdadeiro eu. Você precisa buscar o seu caminho da autenticidade. Porque é uma coisa muito engraçada que acontece. Quanto mais a gente fica autêntica, quanto mais a gente fica mais verdadeira no nosso centro, a vida se alinha. Deus começa a falar com a gente começa a perceber os sinais, a gente começa a perceber a sincronicidade da vida. O maior desafio para mim, nesse sentido de parar de ser boazinha, foi colocar um limite e dizer não. Para mim isso foi assim o mais difícil, porque chegava a doer, sabe? Porque o que acontece? Quando você começa a dizer não, as pessoas começam a argumentar. Não por quê? Sabe? Começa a argumentar. E se você não estiver firme com a sua verdade, você não vai segurar o papel, entendeu? Você não vai segurar o seu papel de dar verdade, sabe? Você tende a cair naquele velho roteiro, a cair naquele script, entendeu? Porque vai vir, os testes irão vir, sabe? Então você precisa ficar firme na sua verdade, na sua verdadeira essência. Porque depois vai ficar fácil, sabe? E se afastar dessas pessoas que só querem que você fique nesse papel de boazinha. Porque essas pessoas que só querem que você fique nesse papel de boazinha, que você aceite tudo, não são seus amigos verdadeiros, não são as pessoas verdadeiras que querem o seu bem, sabe? Então você começa a ter um outro olhar, você começa a se cercar das pessoas que gostam da sua autenticidade, que gostam do seu verdadeiro eu. Isso vai te dar força para você ser cada vez mais você mesma. Às vezes a vida coloca a gente para viver o mesmo enredo, o mesmo script, pra gente acordar.
Ela parece que fica ali na expectativa, tipo, agora ela vai acordar, agora ela vai dizer não, agora ela vai se libertar. Por isso que essas cenas ficam sempre se repetindo, os papéis ficam se repetindo. Eu acho que é um teste da vida pra gente romper. E é um convite, na verdade, pra gente romper. E eu tô fazendo esse convite pra você agora. Rompe com isso, rompe com tudo aquilo que não te faz bem. Rompe com todos os papéis, todas as celas, todas as cadeias que a gente vai colocando na nossa mente, que a gente vai colocando na nossa alma. O tempo é agora. Quanto mais rápido você se libertar, mais rápido você vai ser feliz, mais rápido você vai se libertar, mais rápido você vai se sentir plena. É que a verdade vai te encontrar e você vai ser a protagonista da sua história. Você vai ser a rainha nela. Não espere que os outros celebrem a sua virada. Às vezes é só você e uma amiga que se encontram depois de uma corrida na praia e brindam com uma água de coco. Não importa. O importante é você se encontrar. O importante é você encontrar o seu verdadeiro eu. E não importa o tempo, a gente precisa ser paciente no processo. Mas quando você está consciente e quando você quer de verdade mudar, quando você quer de verdade se conectar com o seu eu verdadeiro, tudo se alinha, sabe? Deus é maravilhoso e perfeito, sabe? Que faz todas as coisas pra gente cumprir o nosso propósito aqui. E quando a gente está alinhado, quando a gente se esvazia desses personagens, quando a gente se esvazia da performance, as coisas se alinham, a vida nos celebra, sabe? Então é isso, galera. A gente tem que celebrar a nossa vida, a gente tem que celebrar o que nós somos e encontrar alguém que nos celebre como nós somos. E se a gente não encontrar essa pessoa, que essa pessoa seja a gente mesma. Se esse vídeo falou com você, se você lembrou de quem você é de verdade, se você deseja se conectar com o seu verdadeiro eu, com a sua forma mais autêntica, se você deseja pegar a coroa e colocar em si mesma, comenta aqui embaixo, se junta na nossa comunidade e esse é o nosso espaço, esse é o Prado Real, onde a gente pode ser verdadeira e autêntica. Foi mais um vídeo para vocês, eu adorei falar sobre esse assunto, porque esse assunto foi um romper na minha vida. E lembre-se, você merece alguém que celebre você, mesmo que esse alguém seja você mesma.